Graça, paz e alegria. Na porção recomendada para a leitura da Bíblia de hoje, no plano sequencial, Gênesis do capítulo 15 ao capítulo 17, nós lemos a sequência da história de Abrão, o nascimento de Ismael, a mudança do nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, além da instituição da circuncisão. Em minhas mensagens, quem me conhece sabe, eu não gosto de brigar com o texto para tentar ajustar a interpretação para o que é entendido normalmente ou o que mais me agrada. Antes, se eu tiver que mudar o meu entendimento para compreender as coisas como elas realmente são, é assim que eu faço. A mensagem de hoje é uma dessas que não segue a interpretação tida como oficial, nem é o que eu mesmo entendi durante muito tempo, mas algo que notei lendo esse texto algumas vezes e que chamou minha atenção é que o Senhor mostra algo diferente do que normalmente é dito. E então, na verdade, essa interpretação mesmo muito diferente do que se fala normalmente é a que de fato deve ser apresentada. Então, muita oração, leia e releia o texto de Gênesis do capítulo 15 ao capítulo 17, antes de achar que eu estou falando alguma bobagem, e quem sabe sejamos juntos, aqueles que começam a falar o que o texto realmente diz. Creio que muitos há que já fazem isso, mas sem ter uma grande notoriedade, porque a interpretação oficial acaba abafando qualquer novidade que apareça. Quando na verdade não é novidade, eu vou falar exatamente, apenas e tão somente o que o texto na verdade diz. E vale confirmar, é claro. Ainda que fale de outros momentos nessas mensagens que nós estamos fazendo, a preferência dessa sequência é falar a respeito do texto da nossa leitura de hoje. Assim, se houver outras coisas para falar dos assuntos de hoje, quando lermos essas outras passagens, aí naquele momento, permitindo o Senhor, nós vamos falar. Como hoje mesmo nós falamos de algumas coisas, vamos comentar outras um pouco mais para frente, mas a ideia é ficar mais no texto de fato. Então, se houver outras coisas para falar, nós retomamos e falamos no momento adequado, permitindo o Senhor. Depois do Senhor animar Abraão e prometer um filho para ele, faz um pacto com esse seu servo e anuncia que os seus descendentes seriam peregrinos em terra alheia, seriam escravizados e voltariam para a terra prometida, na terra que foi prometida a ele, na quarta geração. Apenas na quarta geração o povo voltaria para a terra que foi prometida para Abraão. Abraão já sabia o que ia acontecer com o povo no Egito. Ele já sabia o que ia acontecer no futuro. Ele já tinha notícia de fatos que se confirmariam apenas depois da sua morte. Nesse meio tempo, Sarai entende que deve usar uma prática que era comum naqueles dias, de ter filhos através da sua serva. Agar tem um filho com Abrão, Ismael, de quem descendem 12 príncipes. E sobre ele há promessas igualmente. Existe um entendimento que não está de acordo com as Escrituras, no texto que nós lemos hoje, na nossa porção recomendada para a leitura da Bíblia em um ano, que Israel seria o único povo que tem promessas e bênçãos. Desde o chamado de Abrão, ele já sabe que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Está na porção que nós lemos ontem, no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 3. E Ismael tem promessas igualmente. Na porção de hoje de Gênesis, no capítulo 17, versículo 20, nós lemos isso. A descendência de Abrão, que tem o seu nome trocado para Abraão, tanto para registrar que ele tem uma grande responsabilidade nova, como para marcar esse momento, e essa mudança é algo como de grande pai para pai de muitos, e com Sarai, a descendência com Sarai, que se passa a se chamar Sara, de minha princesa para apenas princesa, simplesmente princesa, como que apontando que ela foi escolhida especificamente para essa missão. É a partir dessa descendência dos dois que nós vemos o pacto se tornando realidade, e a partir dessa descendência que são benditas todas as famílias da terra, que são abençoadas todas as famílias da terra. Isso quer dizer que o judeu é mais que um povo escolhido como único. É um povo escolhido como um farol,
que aponta a direção para os outros povos a respeito da vontade do Senhor. Como o povo judeu acaba seguindo a linha interpretativa da exclusividade, deixa sua responsabilidade de cantar ao Senhor entre todos os povos, no Salmo 96 nós lemos isso, essa ideia acaba sendo perdida. Mas Jesus segue apontando para essa mesma ideia, pois as profecias que davam conta da sua vinda eram profecias que já falavam a respeito de outros povos serem integrantes dessa bênção da parte do Senhor. Isso vem desde o início, então. O judeu seria como aquele que recebe a revelação, o sacerdote, o profeta, e então apresenta essa revelação aos demais povos, mostrando o que o Senhor faz, para testemunho de todos. E a graça, no fim, completa esse chamado que vinha desde Abraão, mesmo antes de Deus mudar o nome dele para Abraão, e alcança todos os povos em Jesus. Mas Ismael tem promessas. A paz em Jerusalém, então, não implica que só o judeu deve ter paz, nem acabar com os demais povos que estão ali por perto necessariamente. A terra prometida é de posse perpétua dos descendentes de Abraão e Sara. Ponto. A descendência de Abraão e Sara tem a posse da terra prometida em possessão perpétua. Está no texto de Gênesis que nós lemos hoje. E Jerusalém faz parte desse pacote, eu entendo. Então, Jerusalém é do povo que vem da descendência de Abraão e Sara. Mas os descendentes de Ismael, que têm promessa igualmente, habitam diante da face de seus irmãos. Gênesis 16, 12, lido na porção de hoje. Assim, a paz de fato passa por uma solução onde a terra prometida fique sim com os descendentes de Abraão e Sara, mas os descendentes de Ismael possam habitar diante da face de seus irmãos. Está tudo na passagem de hoje. Não torcemos apenas pelos judeus, mas queremos sim que a promessa do Senhor para eles seja confirmada. No entanto, além das promessas que há para eles, para os judeus, há promessas que o Senhor fez igualmente para Ismael. E tudo deve se acomodar para confirmar o que o Senhor prometeu, na porção lida no dia de hoje. Orar pela paz em Jerusalém, dentro dessa porção que nós lemos hoje, dentro do que o texto de hoje nos diz, é querer a promessa do Senhor completa. A terra prometida aos descendentes de Abraão e Sara, e os descendentes de Ismael habitando diante da face de seus irmãos. Pode até parecer uma grande loucura, mas é o que o texto de hoje nos diz. Vamos seguir, vamos falar um pouco sobre a circuncisão. Ela é instituída e praticada e serve para mostrar um sinal na carne de uma aliança que existe entre o povo e o Senhor. É o sinal desse pacto. E esse sinal não é perdido na graça quando outros povos são alcançados, apenas muda de lugar. Agora temos o coração circuncidado diante do Senhor. E não apenas alcança os homens, mas também as mulheres são alcançadas por essa circuncisão no coração. Vemos também esse sinal visível na carne, sendo sinal de discussão entre os primeiros cristãos, quando o cristianismo avança com a sua mensagem para o mundo gentil e alcança as pessoas de fora do judaísmo. E fica aquela discussão se deve ou não circuncidar e essa coisa toda, ter o sinal na carne. Acredito que até por isso surgiu a ideia da adaptação do entendimento da circuncisão agora no coração. Mas a respeito disso a gente fala mais adiante, se o Senhor assim nos permitir. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.